Bíblias em João, capítulo 1. João, capítulo 1. E como é a primeira lição do EBD, né, a primeira das 3 lições que vamos ver ao longo do trimestre, vamos fazer aquela breve introdução ao livro de João e depois vamos partir para uma breve, não teremos muito tempo, uma breve exposição do capítulo 1 de João, certo? João possui 21 capítulos, são 13 lições, quer dizer que vai ter algumas lições da EBD que a gente vai trabalhar um capítulo apenas, e em 8 delas, ou seja, a maioria, né? Então 5 vamos trabalhar um capítulo, em 8 delas você vai ter que trabalhar 2 capítulos, o que pode ser algo difícil de se fazer, 2 capítulos de João em uma lição só. Mas dá, mas vai ser melhor se trabalhar se for apenas um capítulo. Hoje, como a gente tem a introdução ao livro, a gente vai acabar tendo um pouquinho menos de tempo. Antes da gente ler, o Evangelho de João, ele não é um dos evangelhos chamados evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos parecidos, os evangelhos semelhantes. Mateus, Marcos, Lucas, Gaspar, Vitor e João. E Vitor não é evangelho, né? Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos, eles são bem parecidos em seus conteúdos. Isso porque eles usaram, de certa forma, o material uns dos outros para poder escrever. Marcos é o primeiro a escrever. Marcos ele escreve com pressa, por isso Marcos é o menor dos evangelhos. Marcos ele queria mostrar que Jesus salvava, Jesus era o Salvador, ele queria pregar o evangelho de forma rápida. Então ele escreve muito rápido, então ele não detalha muitas coisas. Tanto que algumas passagens, se você comparar que tem Marcos, Lucas e Mateus, Marcos escreve menos. E aí Mateus, quando vai escrever o Evangelho, ele usa material de Marcos para escrever. E Lucas principalmente, porque Lucas ele faz um estudo realmente bem aprofundado da vida de Jesus. Ele estuda, ele busca informações, ele pergunta a pessoas próximas a Jesus, ele usa o que já tinha escrito, né? E aí a gente vê hoje em dia, graças a Deus, meninas, a gente vê hoje em dia a pessoa que vai estudar. E aí, a gente tem quase 2000 anos, né, de histórias de igreja. A pessoa quer estudar por conta própria, né, sozinha. Não quer olhar. Os pais da igreja falaram, não quer se basear. Os pais da igreja já falaram sobre o texto. O texto é o mesmo, o assunto é o mesmo. Certo? Meu céu aqui de João aí. Tá? Então, Lucas ele faz esse estudo. Enquanto Marcos escreve para os romanos, e Mateus escreve para os judeus, e Lucas escreve para os gregos, né, os gentios em geral, mas especialmente para os gregos, para provar para os gregos que Jesus era Deus. João, muito obrigado, Kelly. Então, a Kelly foi mais rápida. Traz mais no meio da aula para mim. E João ele escreve para todo mundo, de certa forma, os gentios em geral e para os judeus também. Ele escreve para que todo mundo creia que Jesus era de fato Deus, que é algo assim óbvio para a gente que tem raízes aqui da igreja, ou veio, né, não tem tanto tempo assim, não é recém-convertido, mas ele quer provar isso. Então o Evangelho de João ele é um evangelho extremamente apologético. Isso é, um evangelho em defesa da fé. Apologia é você defender a sua fé baseada em argumentos bíblicos, né? Você vem lá, volta, traz olha, nessa linha de pensamento, por isso e aquilo. Então, isso me faz crer nisso. Isso é apologia, você defende a sua fé. O evangelho de João é extremamente apologético. Ele quer defender Cristo como sendo Deus, né? O evangelho de João, ele é extremamente simples e profundo ao mesmo tempo. Ele é simples o bastante para uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem contato com os textos bíblicos. Vocês não são nada leigos, vocês estão aqui o tempo todo. Aluno de EBD que, graças a Deus, não é nada leigo, né? A não ser que ele só esteja aqui de corpo presente. E João, ele é simples, então você lê, você consegue entender ele ali. E ao mesmo tempo é extremamente profundo. Ele possui muito mais teologia do que os outros 3 evangelhos. Muito mais. Os outros 3 evangelhos têm muitos relatos históricos de Jesus, trata mais dos milagres, as parábolas. Enquanto João ele se preocupou em contar apenas 7 milagres. E já vai ver por que ele escolheu esse número 7, não foi por acaso.
O Evangelho de João é completamente diferente. Ele tem cerca de 90% do material que a gente tem em João, não tem em nenhum outro evangelho. Você só encontra aqui. Quem já leu os 4 evangelhos sabe o que eu estou falando. Então, aproximadamente cerca de 10%, deve lá para cima desse valor, você vai encontrar nos outros evangelhos, certo? Então, João, ele tem outro propósito, ele tem outro objetivo. Até mesmo que quando ele foi escrito, foi bem depois dos outros evangelhos. Os outros evangelhos já estavam em vigor, então não havia necessidade dele repetir aquelas coisas. Ele só repete aquilo que ele acha necessário. O objetivo dele é outro. É bem diferente dos outros evangelhos. Okay? Então, por que João escreveu 7? Né? Ele colocou 7 milagres. 7, não só porque 7 é o número da perfeição de Deus, né, pra gente. A perfeição de Deus é 7 e tal. Mas na época, o 7 era um número especial para os judeus. Né? Até hoje, a Cabala judaica, eles são muito embutidos com a numerologia, né? Você vai ver lá a geometria, eles analisam o número, tanto que quando surge alguém, um político importante em algum outro país, eles falam, é o anticristo. Aí você vai lá na geometria, olha, essa letra aqui significa tal número. Não, o nome de fulano de tal em hebraico, Macron em hebraico, meu Deus, é isso aqui, é o anticristo, ó, na 666. Não, mas eles são embutidos com isso. Então 7 é um número especial. Por isso João, eles relatam apenas 7 milagres. Desses 7, apenas 2 estão registrados em todos os 4 evangelhos. Então, as poucas coisas a gente tem registrado nos 4 evangelhos. São 2 milagres que são extremamente importantes. Quais milagres são eles? A multiplicação de pães e peixes, está registrado em todos os evangelhos. E Jesus andando sobre as águas. Aquele relato que Pedro tenta andar também, né? E não consegue. Porque nem todos relatam isso. Mas João fez questão de mostrar. Olha ele está falando. Então, esses 2 milagres são registrados. Os outros 5, não estão registrados em todos. O mais importante não é isso. A gente tem ali, até o capítulo 12, o ministério de Jesus em 3 anos. O ministério de Jesus durou 3 anos. A gente tem 3 anos de ministério, do capítulo 1 ao capítulo 12, que a gente vai estar estudando. Depois do capítulo 12 em diante, do 13 até o 21, especialmente o 20, né, antes um pouco do 21, a gente tem 4 dias. A gente tem 4 dias, do capítulo 13 até o final do livro de João. Esses 4 dias, Jesus, ele conversa com seus discípulos de forma mais íntima. Então, ele está dando orientações finais aos seus discípulos. E outra coisa importantíssima que João coloca no seu evangelho, além de 7 milagres, ele colocou propositalmente 7 declarações de Jesus falando: eu sou. Quem é Jesus? Jesus é o grande eu sou. Alguém abre pra gente aí, deixa em João aberto, e abre lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 14. Aí quem acha primeiro aí? Maria, Alessio, Eli, já achou? 3,14. Gênesis 3,14. Então o Senhor disse à serpente, por qual... 3? Perdão, é isso, eu falei Gênesis, meu Deus. Gênesis 3 é a queda do homem. É isso, 3. Confusão aí, eu disse era 10. Eu sou o que sou, disse mais. Assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou e enviou você. Quando Deus se apresenta para Moisés, a sarça pegou fogo e não se consumiu. Aí Moisés chegou lá, né? E aí ele chegou lá. Então, beleza, quem é você? Sou Deus. Eu sou. Eu sou. Simplesmente. Deus se apresenta como eu sou. João, ele quer, como ele é extremamente apologético, ele quer fazer, né, essa ligação com esse texto de Êxodo capítulo 13, versículo 4. Porque Deus era o grande eu sou. E a Bíblia dos judeus era o Antigo Testamento. Então ele traz em 7 ocasiões Jesus, quando ele fala que ele fala eu sou, ele traz. Algumas delas são bem conhecidas para a maioria de vocês. Vamos lá, vamos ver quais delas vocês se lembram. Vamos lá, 7, bora. João 14,6. João 14,6. Fala o quê? Eu sou No caminho, perfeito. Clássico. 1. Ele é a luz do mundo. 2. Bora. A ressurreição é a vida. 3. Bora. Pão da vida. 4. Ó, passou metade. Tá indo bom.
Mas tem mais. Não, isso foi a revelação de Deus, não de Jesus no Evangelho de João. Tem mais, tem mais, tem mais. Ele é a porta, ele é a videira verdadeira, né? Eu até anotei aqui com as devidas referências. Jesus é o pão da vida, está no capítulo 6, versículo 35 e 48. Luz do mundo, versículo 8 e 12. A porta das ovelhas, capítulo 10, versículo 7 e 9. Ele é o bom pastor, nossa, que era para lembrar, bom pastor. Capítulo 10, versículo 11. Ele é a ressurreição e a vida, capítulo 11, versículo 25. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o texto que mencionou, capítulo 14, versículo 6. E ele é a videira verdadeira, João capítulo 15, versículo 1, versículo 5. Então, em 7 ocasiões, João traz isso. Jesus é o grande eu sou. Né? Então, aquele eu sou que se apresentou lá para Moisés, Deus, ele é. Ele simplesmente é. Ele existe antes do tempo, antes do espaço, antes da matéria. Ele não foi criado. Não, por meio dele, todas as coisas foram criadas. A gente vai ver isso aqui, logo no primeiro versículo. Então, Jesus é esse grande eu sou. Né? Tinha um grande debate na época. Mas antes da gente partir para o contexto histórico para o qual como foi escrito, a datação, né? Autoria e datação. Olha, pelo amor de Deus, né? Tem hora que esses acadêmicos são chatos demais, quer debater sobre tudo, sobre a autoria de cada autor dos livros. Sim, alguns debatem a autoria de João, por mais que eu não concordo, né? Não somente eu, mas a maioria dos estudiosos, estou com a maioria deles, né? Que a autoria é sim de João. Tem dois argumentos que eles utilizam para poder tentar falar que não foi João. Né? Uma coisa é fato, a gente não tem nenhuma evidência interna de que foi João que escreveu. O que é evidência interna? Uma evidência dentro do próprio livro. A gente não tem um texto, como a gente tem algumas cartas paulinas, e ainda assim algumas são bem citadas, né? Então, eu, João, escrevo. Não, a gente sabe que é um discípulo bem próximo de Jesus, que foi testemunha ocular dos fatos, porque isso é escrito aqui, e que era o discípulo amado. Ele se apresenta como o discípulo amado. E aí a gente tem muitos memes na internet, e eu vou falar para vocês, eu acho isso sacanagem com o João, viu? Sério mesmo. Esses memes aí. Ei, o João, discípulo amado, tá? Vamos lá, gente. Cara, você andou com Jesus, você esteve com ele, entendeu? Você fez parte ali do ciclo íntimo de Jesus, de 3 apóstolos, né? Esses 3 apóstolos, eles tiveram, que é Pedro, Tiago e João, eles tiveram presentes em 3 momentos, apenas eles estiveram presentes. A Bíblia relata isso. Teve 3 momentos importantíssimos, que apenas eles estiveram presentes. Vocês sabem quais momentos são esses? Pelo menos 2, eu preciso lembrar. Transfiguração. Feira de Jairo. Pessoas na feira de Jairo. Esse PC que não lembraria, para mim só mais difícil de lembrar, lembrou. E no Getsemane, Jesus chama ele, Jesus está aflito, sabe quando você está angustiado, você precisa de ajuda, precisa de alguém do seu lado, precisa de apoio, não ora comigo, fica do meu lado aqui. Jesus chama os 3, eles dormiram, mas foram os 3 que Jesus chamou, venham, eu estou angustiado até a morte, eu preciso de vocês, vamos lá. Então, esses 3 eram mais próximos. Desses 3, Pedro e João eram mais próximos ainda, você vê isso, dentro dos textos. Eles estiveram presentes em outros momentos que Tiago não esteve presente. E desses 2, João era o discípulo amado. Então você era, de certa forma, vamos assim dizer, o melhor amigo de Jesus aqui na Terra. Você não vai registrar isso? Pelo amor de Deus. Sem contar que cada parte das escrituras, isso está lá em 1 Timóteo 2,16, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino. Então, não foi João, no alto de seu ego, de sua arrogância, talvez que ele não se identifique como o João. Ele fala, não sou discípulo amado, Deus fala que é João. Mas a igreja ali reconheceu. Outro argumento, eu estou defendendo, outro argumento que foi João autoria, a igreja primitiva aceitou de imediato a autoria de João. Esses textos são muito debatidos hoje, como eu mencionei em 2 Pedro, ano passado para vocês, são textos que desde o início eles já eram debatidos. Como é a autoria de Hebreus, por exemplo, entendeu? Que não se sabe até hoje e nunca vamos saber, né? Só no céu. Então aqui a igreja primitiva aceitou que era João. Né? Então Deus quis que ele escrevesse isso, que ele relatasse isso. Entende? Toda a escritura foi inspirada por Deus. Não foi do alto de sua arrogância, não, eu sou o cara, não. Deus quis que ele relatasse isso, que a gente soubesse disso, que Jesus tinha sim um ciclo mais fechado, de pessoas mais próximas. E dentro desse ciclo íntimo tinha uma pessoa que era mais próxima ainda. Inclusive, alguns atribuem que possivelmente, se não há certeza, João era parente de Jesus.
João, né? Porque é mencionada a mãe de João e tem uma mesma menção, o mesmo nome em outra passagem, e alguns fazem essa ligação dizendo que João poderia ser o primo de Jesus. Mas isso não é certeza, a gente não sabe. Mas que na época era muito comum ter nomes repetidos, né? E o texto não fala de forma clara, então onde desse calma está também. Então a gente, com evidências externas, não está. Então beleza, não temos evidências internas que foi João que escreveu de fato. Mas a gente tem evidências externas com base nas internas que a gente tem aqui. Quais são as evidências externas? Qual é o primeiro argumento que os dois falam isso para falar que não, João não foi ele que escreveu, não? Porque esse evangelho foi escrito bem depois, muito depois. Ele foi escrito por volta de 80 a 96 depois de Cristo. Uma data mais aproximada seria 95, mas ele foi década de 80 ou 90, do século I. E aí os discípulos todos não tinham morrido, né? Então como é que João escreveu isso? Não foi João. Pode ser um discípulo bem próximo, mas não foi João. Os discípulos, não sei se vocês sabem, eles eram todos adolescentes. Com exceção de Pedro, que ele era mais velho um pouquinho, Pedro era casado. Todos os demais eram solteiros e ele, possivelmente, João, ele tinha por volta ali de 14, 15, 16 anos. Era jovem, assim, como vocês, muito novo mesmo, adolescente. Então, os discípulos eram muito novos, certo? E dessa época até agora, João estaria ali com 80, 90 anos de idade. Na época, a expectativa de vida não era tão alta, mas é possível, pelo amor de Deus, a pessoa pode viver 90 anos, não dá, né? Então, assim, era possível. Aí vem um segundo argumento nesse ponto, que é o quê? João não foi um mártir. Ele foi o único discípulo que não foi um mártir. O que é um mártir? Aquele que morre pela sua fé. Todos os discípulos tinham morrido. Tiago mesmo foi o primeiro a morrer. Tiago morre, Pedro morre, geral morre. João fica vivo. É tanto que ele vai ficar exilado com a ilha de Patmos, que é de onde ele escreveu o Apocalipse. João ficou vivo. Ele foi o único discípulo que ficou vivo. O fato sobre João, o discípulo amado, João foi o único que ficou com Jesus até o final nos pés da cruz. Ele foi o único. A gente estava conversando sobre Pedro negar Jesus, né? Ele estava voltando do Enésio. E Pedro negou Jesus. João não teve medo. João acompanhou até o final. Do mesmo jeito que eles identificaram que Pedro era um discípulo de Jesus, eles não poderiam ter identificado, se eles identificaram, aliás, que João também era um discípulo de Jesus. Coisa forte, poderia. João ficou lá até o final, ele foi o único que ficou, realmente ficava correndo o risco, né, de ser preso. E olha só que coincidência, talvez não, por exemplo, divina, ele foi o único que não foi morto. O único que ficou, que correu mais risco de morrer no instante da morte de Jesus, foi o único que não foi morto. De fato, em prol do Evangelho. Viveu até o final, um pouco mais do que o único que envelheceu de fato, que morreu em velhice, não morreu em juventude. Certo, foi João. O discípulo lá, você não vai registrar isso? Não, vai registrar, mas pelo amor de Deus. Então, foi João que escreveu o Evangelho. Sim, isso não é algo tão debatido, né? Por mais que alguns sempre tem gente que assim, com todo respeito, até que se foi João que escreveu isso aqui ou não, enfim, com um mínimo de estudo, saber que foi João que escreveu isso aqui. Tá bom? Então, se você registraria ou não registraria? Se você for discípulo amado de Jesus. Se você falar que sim, é por ego, é por ego. Porque, como eu disse, Deus inspirou João para escrever isso, para aplicação e ensino da gente. Não foi João que quis escrever. Porque, segundo Paulo, quando ele fala, eu sou o maior dos apóstolos, com toda humildade do mundo. Sendo que Paulo foi o maior dos apóstolos. Paulo fez obras bem maiores que os outros demais apóstolos, né? Bem maiores, mas ele foi humilde. Ok? Dito isso, vamos entrar lá no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é o mais utilizado para evangelismo também, viu? Lembra que eu falei que ele é simples e profundo? Ele é simples o bastante para um leigo entender, então por isso ele é o mais utilizado em evangelismo. Ele é considerado pela maioria, né, não é meu favorito, mas é considerado pela maioria o melhor evangelho. Não só por ele ser diferente dos três, mas porque o conteúdo dele é incrível, é riquíssimo. João é um livro que você tem que ler ele em, no mínimo duas, você tem que ler sempre, né? Mas em duas fases da sua vida. Você lê ele enquanto você lê, quando tem conhecimento, você vê o quão lindo ele é, e depois analisar com um pouco mais de bagagem teológica para você ver a riqueza que tem aqui nesse texto, certo? Inclusive o nosso ciclo de revista está conversando sobre isso também. De 8 anos a 8 anos atrás, a gente estudou João. Veio com muita superficialidade, né? Agora é hora de pegar com mais profundidade. Então João é o mais utilizado para evangelismo. Inclusive, tinha até ali em cima, aliás, uma revistinha de João. É comum imprimir somente o Evangelho de João. Nós da Igreja Batista, a gente imprime só o livrinho de João para entregar quando fazer evangelismo. Até falei de sugestão para a gente fazer isso, né? Imprimir o livro de João, no evangelismo ia fazer lá.
Então, vamos ler lá então, João, capítulo 1, por enquanto apenas o versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João já começa, vamos colocar na linguagem, né, mas nossa linguagem está colocando, só dando o pé na porta, tá ligado? Dando o pé na mesa, já chega chegando, chega quebrando. Desde o primeiro versículo, ele não está preocupado em falar quem é ele está preocupado em trazer introdução, se quer dar uma carta para ele saudar ninguém, ele já chega falando. Deus, no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, pronto, já chega soltando de cara, um versículo lindo, lindo, nossa, que beleza e tal, uma pessoa mais simples, né, que tem muita coisa de olhar, analisar, estudar, que legal, e alguém, né, com um aprofundamento maior vai conseguir ver a riqueza que tem aqui. O João Felipe decorou como é que fala esse versículo em grego. Pronuncia em grego para a gente, João Felipe, porque tem uma parte do grego que eu quero falar para vocês, que é importante. O logos, kai do logos prostateon, kai teon en logos. Muito bom. Essa parte que fala prostateon, estava com Deus, no grego, dá um sentido de que ele era Deus, e não somente estavam junto com Deus. Teon é Deus, né? A palavra pega Theos, mas vão ser Teon. Então, Theos, o Teon, então, prosteteon, ele estava com Deus, certo? Desde o início de tudo. Porque na época, eu até falei qual é o contexto, né? O contexto da época, o gnosticismo é uma doutrina que estava se espalhando muito na época. O que era a doutrina do gnosticismo? Está falando um pouco de pregação de Colossenses, né? Quem estava na igreja, quem viu depois do turno, aqui não estava na igreja, sabe? O gnosticismo era uma doutrina que pregava um gnose vem de conhecimento, né? Que tinha um conhecimento secreto apenas para alguns, então era uma doutrina bem elitizada, né? Apenas alguns eles tinham esse conhecimento secreto específico, e apenas com essa gnose, ou seja, com esse conhecimento, você podia chegar até Deus, certo? E só alguns tinham esse conhecimento. E aí você chega, por exemplo, no Vitão, então tem esse conhecimento secreto. E aí, então, qual o conhecimento? Então, não posso falar, é secreto, né? Se você não é um dos iluminados, aqueles que tinham esse conhecimento, a gente fala de iluminados. Se você não é um dos iluminados, então não posso te falar, desculpa, você não sabe. E aí, se você não tem esse conhecimento, você vai para o céu. Então, essa é a doutrina que estava se espalhando na época. O gnosticismo, ele é tido como uma das primeiras, e alguns afirmam que não, que é a primeira heresia que surge na igreja primitiva, a primeira heresia. E aí dentro do gnosticismo teve gente lúcido, né? Aliás, nem tão lúcido, um pouquinho mais lúcido, que viu e falou, cara, isso aqui é furada, isso não faz muito sentido. E aí, ao invés de reconhecer o erro e pular de fato, o cristianismo verdadeiro e autêntico, como a gente tem aqui, no livro de Jó, não, o que eles fizeram? Eles criaram uma outra doutrina, uma semidoutrina lá dentro do gnosticismo, ela provém do gnosticismo, que chama docentismo. O que é o docentismo? Docentismo prega que Jesus, ele não estava aqui em matéria, em carne e osso. Que Jesus era um Jesus fantasmagórico, um Jesus espectral. Se ele realmente era Deus, ele não podia estar em carne, porque eles tinham essa separação, né, do carnal e espiritual, um conceito espiritual muito elevado. Então, se ele é Deus, ele não pode se fazer carne. Isso não faz nenhum sentido, não pode, porque assim, isso é até tido mesmo, assim, poxa, a gente conversa, esse cara estava lá, tomando um vinho de boa, conversando sobre isso, e lembrando o contexto, né, da toda a cultura romana, a cultura grega também, o pessoal gostava muito de debates de filosofia. O argumento dentro da filosofia, quem se leu essa passagem, já falou nessa passagem, mas você está voltando para cá. Então Jesus era um fantasma, ao ponto de quando ele andava na areia, não ficava pegadas. Não ficava pegadas na areia. Gente, olha para você ver. O pessoal aqui não é gente 2 mil anos depois, não, como a gente não. É pessoal que viveu com Jesus. É gente que estava lá, que tinha contato com pessoas que andaram do lado de Jesus mesmo. E olha a fake news da época. Não, Jesus não deixava pegada no chão. Era só chegar aqui, por exemplo, tem que estar aqui Pedro e João. Chegou Pedro e João, e aí? Esses podem de Jesus andar no chão, é verdade? Não, isso é fake news. Então, ou então se eu não tinha Pedro e João, mas eu tinha alguém muito próximo deles. Quanto mais próximo, mais confiável é a fonte, né? E essas heresias estavam se espalhando. Então, você despregava isso, né? Que Jesus, ele era um ser transcendental, que não é possível tocar ele. Então, João, ele vem aqui mostrar
que ele era Deus, em primeiro lugar, e que esse Deus se fez carne. Olha a continuação. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E depois ele traz Jesus próprio falando que ele é a luz do mundo. Aqui no próprio Evangelho de João. Olha que a gente tem nos outros evangelhos também esse relato. Então Jesus, valeu Vitor, Jesus é a luz do mundo e as trevas não vão prevalecer. Jesus estava com Deus desde o início. Sem ele, nada que foi criado teria sido criado. João já começa aqui, de forma apologética, defendendo a sua fé, defendendo Jesus do começo ao fim. Esses 10 primeiros versículos, a gente já vai ler mais aqui, a gente vê o evangelho puro. Porque a gente tem aquelas 3 possibilidades de C.S. Lewis, que ele escreve. Ou Jesus era maluco, ou Jesus era mentiroso, ou Jesus dizia a verdade. Não tem como fugir desses 3. Um dos 3 é a verdade. Então, porque ou Jesus estava doido, estava biruleiro da cabeça para o que ele estava fazendo, ou não, Jesus estava mentindo, ele estava enganando, ele tinha lábia, ou ele estava com a verdade. E o que João ia falar, ele estava com a verdade. Jesus é isso, de fato. E esse verbo aqui, a gente tinha pelo menos 2 linhas de pensamento bem vigentes na época, uma de Platão e uma de Filó. Para Platão, mais conhecido, Platão era um conceito universal, o verbo era um conceito universal, enquanto para Filó, o verbo era o conhecimento de Deus. Então, o conhecimento, a sabedoria de Deus era o verbo. O João ia falar, meu amigo, vocês são tudo errado, não tá de brincadeira. O verbo era Deus, já começa a falar isso aqui, no princípio era o verbo. E depois que ele vai falar quem era esse verbo, que é Jesus, ele escreve que é Jesus. Mas aqui ele não falou Jesus ainda. Mas na minha Bíblia não está, se você está. Olha aí, o João não está não. Então ele já começa falando, eu vou pegar de exemplo, com doutrina, nossa, não, o inferno é eterno. Aí supõe que está muito debatido, aniquilacionismo aqui, que não, que as pessoas não vão ficar sofrendo eternamente no inferno. Aí tem um universalista aqui, não, todo mundo vai ser salvo. Aí tem um universalista extremo, não, até o diabo vai ser salvo, Deus quer que todos sejam salvos e tal. E aí você, a conferência vai falar, não dou conta não, vou ter que escrever um textinho aqui no Instagram. Aí já começa um texto assim, o inferno é eterno. E depois eu discorro sobre isso. É tipo isso que o João fez. Ele começa soltando logo, ele não faz como eu, por exemplo, gosto dessa estrutura de argumentação, de trazer um contexto, comentar e depois partir. Não, ele já chega, ele solta a bomba, choquei, tá ali. E depois eu falo sobre ela, de forma linda, porque o homem estava inspirado por Deus, certo? Vamos ler os versículos 6 ao 14, aquela nossa leitura alternada. Porque agora ele fala de Jesus, versículo 1 ao 5, sem mencionar Jesus, mas todo mundo sabia que era Jesus que estava falando aqui. E agora ele vai falar de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. A saber a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram de sangue, nem de vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amém. Esse versículo 11 aí, vamos falar. Ele veio para o que era seu. O que era seu. No grego, seu, quando aparece no singular, significa sua casa. Então ele veio para a sua casa, para Israel, Quando aparece seus no singular, com S, significa seu povo. Então Jesus veio para os israelitas e eles o rejeitaram. Os judeus foram os que o rejeitaram, os que tentaram contra ele e o crucificaram.
Então aqui, ele começa falando o seguinte, um homem enviado por Deus, e o nome dele era João, a gente sabe muito bem que ele é João Batista, não vou mostrar um clipe aqui, não, né? Ele é um homem enviado por Deus, mas o servo a tornar mais de 20 séculos depois. Pois é, vamos pensando que é dele. Então, ele foi enviado, mas ele não era a luz. Ele foi enviado para testificar a luz. E aqui a gente vai ter um relato, João apóstolo, ele relata esse testemunho que João Batista deu de Jesus, de forma bem detalhada. Né? Vou contextualizar para vocês, antes de a gente ler a terra melhor. Eles acreditavam que o Messias viria em algum momento, estão esperando até hoje. Então, quando aparecia uma pessoa que se destacava no meio da comunidade, né, por ser douto na lei, por entender bastante, as multidões seguiam, o Sinédrio enviava oficiais para ir lá na pessoa e fazer um monte de perguntas para a pessoa, estudar, analisar, menos olhando do bastão desse jeito, ficar de olho, para ver se esse cara é o Messias mesmo, ou ainda se esse cara era a reencarnação de Elias, porque tinha a profecia de que Elias retornaria. Alguns falam que só vai se cumprir quando for na testemunha Apocalipse. Outros falam que quando Jesus veio, Jesus de certa forma não era Elias encarnado, mas ele volta como se fosse Elias, porque o que voltaria a ser Elias fisicamente, e sim apenas as palavras de Elias, aquilo que Elias pregava. Quando Jesus estava aqui, ele pregava o que Elias pregava, então Elias se tornou, né? Mais tarde, um pouco para falar sobre isso. Então eles acreditavam, é Elias, é o Messias, será que é ou não é? Eles mandavam representantes do Sinédrio para lá interrogar, né? Quando os representantes do Sinédrio vão interrogar, a gente já viu o que acontece. Mas antes ele fala, esse cara aqui, que testificou de Jesus, ele não era a luz. Não era, mas ele falou da luz. E mais uma vez você vê ele falando sobre o verbo. Nosso verbo, versículo 10, e fala de novo lá no versículo 14. Que aí ele combate completamente o docentismo. O verbo se fez carne por nós. E aí entra um dos paradoxos que a gente não consegue entender, né? Já basta a Trindade, né? Você consegue entender que aqui também é um dos textos que passou a Trindade. Então, Jesus era Deus, não um Deus. Inclusive tem até, hoje eu vi a conversa sobre isso com homens, então se refere à linguagem do texto, no grego, né? E aí tem que ser quem é bem perito mesmo, crítico textual para falar, porque tem ausência de um artigo aqui no grego, pode dar indício que ele era um Deus, não no sentido que ele era Deus, mas isso é bem refutado, tá? Claro que eu não tenho essa bagagem, essa propriedade, não tenho esse conhecimento para poder refutar esse pensamento, mas podem confiar que aqui fala que era Deus. A gente tem outros textos bíblicos que nos dão luz para isso, okay? E esse verbo se fez carne, estava aqui. Então, qual é o paradoxo? Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como que isso é possível? Ao mesmo tempo que ele não podia pecar, porque ele era 100% Deus, Deus não pode pecar. Ele era 100% homem, então ele resistiu às tentações como homem. Todas as tentações que você cai, Jesus resistiu. Mesmo sem ele poder cair de fato, cara, isso não dá para entrar na nossa cabeça. Tipo você explicar a derivada integral para o aluno sexto ano. Você quer dizer que é prodígio, né? As pessoas normais não vão entender. Pô, na faculdade o pessoal não entende. Aqui não. Então, não cabe no nosso corpo mental isso, ok? Mas é um fato, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Vamos ler então o texto de João Batista. Os caras chegam para interrogar João Batista, o que é que ele fala. Leitura alternada do versículo 15 até o versículo 18. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto com o Pai. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto com o Pai, é quem o revelou. Amém. É muito lindo ele falando. Ele tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Isso aqui interpreta muito bem aquele texto de Colossenses 1, né? Agora o versículo, não lembro de cabeça, está na casa dos 10, é o 14 ou 15, não, melhor que não tem outro, que fala que Jesus ele tem a primazia, não no sentido de que ele foi o primeiro criado,
pode ser mal interpretado. Jesus, ele foi o primeiro criado? Não. Ele é a primazia no sentido de que ele antecede a criação. Ele criou junto de Deus. Ele já existia com Deus. Porque ele não foi criado, ele é. Eu sou, ele é. Entendem a filosofia aqui? Ele não foi criado, ele apenas é. Simplesmente é. Quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus é. Ele está ali no tempo, ele é. Simplesmente é. Então não tem um início, né? Ele não vai ter um fim, porque ele é. Ok? Então Jesus é a primazia. E lindo o testemunho de João, né? João Batista aqui. E João, apóstolo 15. Falei 14 ou 15, agora está em dias. Vou falar o Batista, para me referir ao João, para não ficar confundindo João, tá? Vou falar João Apóstolo, falar o Batista, é João Batista. Então, o Batista, galera, João faz questão de colocar aqui o testemunho do Batista, que ele batizava, falando que Jesus tem a primazia, de que ele vai vir, esse aqui, ó, é quem eu falei para vocês, vai vir depois de mim. Lembra aquela relação dele? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cara aí, ó, é ele que eu estou falando para vocês desde o início. Porque o propósito do nascimento de João Batista era justamente esse. Ele foi o último profeta, né? Podemos dizer, sem aspas, o último profeta. Depois de um período de 400 anos de silêncio, sem nos falar com o povo, Deus prepara o caminho. O João Batista veio para isso, preparar o caminho para Jesus. Ele preparou o caminho, dando testemunho. E o pessoal vai e interroga ele. Vamos ver aqui, de novo, o segundo testemunho. Não, é o segundo testemunho relatado por João, né? Vamos ver aqui, versículos 19 e 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Rapidão, antes dele. Esse primeiro testemunho aqui é o testemunho público, certo? O testemunho público dele. Nesse segundo testemunho, sim, é aquele que eu falei, que os sacerdotes enviaram pessoas para interrogar, ok? Então alguém pode ler o 20. Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. Perguntaram: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas o meio de vós está que vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém. Meninos, só voltando rapidinho, antes de comentar aqui o 16, porque como que se falar isso, né? É muito poético, é lindo. Versículo 16: porque todos nós temos recebido sobre plenitude e graça sobre graça. A graça já foi oferecida. A gente recebe isso em plenitude, graça sobre graça. O que é isso? A graça é a salvação que a gente recebe, a gente não merece, a gente recebe. E a graça em plenitude, então graça de novo, como assim outra graça? É graça quadrada, o que é isso? Graça vai estar bom demais, é graça quadrada. É receber o Espírito Santo. A gente se torna co-participantes da plenitude de Deus, ao ter Deus habitando dentro de nós. Já parou para pensar na responsabilidade que é ter o Espírito Santo habitando em você? Você já foi salvo pela graça, não merece isso. E você, sobre graça, tem mais graça ainda. Então agora você tem o Consolador habitando dentro de você, se é que você é salvo. Se você não é. Olha a responsabilidade que é. Somos co-participantes da plenitude de Deus nesse sentido. Amém? Agora comentando aqui, a pessoa vai interrogar ele, né? Interrogar ele. E aí, ele confessou e não negou, versículo 20. Não, eu não sou o Cristo. Porque Cristo é um título, né? A gente é muito acostumado a falar Jesus Cristo, nossa cultura de nome e sobrenome, na época não tinha isso, tinha títulos, falando que João o Batista, João aquele que batizava. E aí ele fala: não, o Cristo, né, o ungido, não sou eu. Né? Não sou eu.
E aí eles perguntaram, o que é você? Você é Elias? É um dos profetas? Não, eu não sou nenhum dos profetas encarnados. Ele era um último profeta. Aí eles perguntam, quem é você então, cara? E aí é muito linda essa declaração que ele fala, no 23. Eu sou a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Esse sou quem eu sou. A voz que clama, que não fala. Quer, faz um som para mim falar. Porque João Batista, ele fica no deserto, né? Vocês conhecem já. Então, e lá ele clamava o quê? Aceitem Jesus, ele está chegando aí, ó, Jesus é um Cristo está vindo, ele preparou um caminho, Cristo está vindo. E João tinha discípulos, dos quais 2 deles, João ou Batista, perdão, né? O Batista tinha 2 discípulos, dos quais 2 deles se tornaram discípulos de Jesus, sabia? Então ele tinha 2 discípulos que estavam mais próximos ali dele, e aí ele falava desse Cristo. E aí você imagina o seguinte, você tem ali alguém, né? João Batista discipulava eles, falando o tempo todo esse Cristo. Os caras ansiosos conhecendo esse cara, cadê o ungido? Bora. E aí João Batista, quando ele declara pra galera, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os discípulos deles, caraca, mano, então esse é o cara que você falou pra gente esse tempo todo, que top! Não, vamos lá. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Então, continuando aqui. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O Batista entendia que Isaías, assim como Isaías falava, endireitai suas veredas, ele está aqui, ó, aproveita a chance. Ele também tinha essa missão de falar isso. E aí, essa parte é muito interessante agora, o 24 em diante, né? Porque assim, essa pergunta que eles faziam para ele era tipo assim: de acordo com a sua resposta, a gente deixa quieto, né? A gente prende ou até te mata, né? Então, cuidado para responder aí. Ele não temeu, ele respondeu a verdade. Eu não sou Cristo, não sou um dos profetas, não sou Elias. Eu sou a voz que está no deserto, onde a gente vai falar do Cristo, preparar o caminho para ele, está chegando. Endireita as suas veredas. Toda pregação tem que vir acompanhada disso: mudança de vida, confrontar o pecado, mudança de atitude. Se após uma aula de EBD, mas que é aula, uma pregação tão direta, ou após uma pregação, você não foi confrontado pelo pecado, isso é preocupante, isso é muito preocupante, A menos que seja, por exemplo, sei lá, a aula é só introduzir o livro, ainda assim você vai ser confrontado pelo seu pecado, você não tem como você ser confrontado pelo seu pecado, é impossível. Entende? Então isso é preocupante. Então a gente vê aqui na pregação de João que endireitar as suas veredas. E João citando as escrituras da época, que era o Antigo Testamento, das Isaías. E aí eles interrogam: beleza, eu entendi que você não é Cristo, ok. Mas por que você batiza? Se você não é nenhum dos profetas, você não é Elias, se você não é o Cristo, por que você está batizando? Por que você está fazendo isso, rapaz? E ele fala: eu batizo com água. Mas o meio de vós está que vocês não conhecem, porque João Batista sabia que Jesus já estava vivo, que o Cristo estava vivo. Ele só não tinha sido revelado ainda, e ele não revela, né? Por que batizando com água? Vamos lá. Uma breve história do batismo, né? Como surgiu o batismo? O batismo surgiu realmente como uma cerimônia, né? Um ato para poder, como se fosse uma circuncisão, de certa forma, para poder batizar pessoas convertidas ao judaísmo. Era um ritual. O judaísmo que era lavar, porque para o judeu, o gentil era imundo. Lembra aquela passagem que Jesus, como se lavar as mãos com os discípulos? Ali eles não estão sendo higiênicos ao falar: não, Jesus, que isso? Ele come sem lavar as mãos, feio, que porco, né? Ai, germezinhos. Daquele sabonete que mata 99,9% dos germes, que se usar 2, mata mais de 100%, né? Faz sentido. Não. Então não é isso que eles estão falando. Eles estão falando que, como assim? Eles estavam com pecadores e publicanos, e ele não se purificou, porque a aguinha lá era isso, não era lavar a sujeira, não era lavar os pecados. Aqueles puros, esses podres, esses ralés, esses coras, esses não judeus, né? Vamos falar deles. O batismo era isso. Você tinha que se lavar por inteiro. E aí, vamos lá, né? Gente, se batiza só na aguinha, assim, aspersão. Vamos entrar nisso não, Então, mas o próprio texto já fala por si só, né? Não precisa nem fazer uma apologética ao batismo por imersão total. A própria história do batismo está falando por si só, de como João batizado e como Jesus batizado. Então tinha que lavar por completo, assim, por completo.
Só que tinha um detalhe. João fez algo diferente, né? Até que tem muitos batistas que falam assim, quando surgiu o grande batista? Ah, surgiu com João Batista. Ah, tá, na igreja, eclesia, fala não, fala que não. Mas tem um pouco a ver, óbvio, né? João começou a batizar judeus. Uai, mas o batismo não é só para os gentios, porque os judeus tinham que se limpar também, rapaz. Os judeus tinham que se limpar. Era necessário que todo mundo se limpasse. E aí Jesus, ele usa o batismo e ele se torna uma ordenança. Assim como a ceia é uma ordenança, o batismo também é outra ordenança. Nosso teatrinho da Páscoa, né, das 9 histórias relatadas em Jesus, né, desde o nascimento até a crucificação, a gente relatou as 2 ordenanças. A ceia já começou a crucificação, e teve o batismo de Jesus, né, a Bíblia, o Espírito Santo estava no limbo, por mais. Então, batismo e ceia. Então, Jesus ordena que a gente seja batizado. E ele batizou com exemplo. Então, gerou muito murmúrio entre os judeus, porque, ele está batizando os judeus. O que é isso? E aí, ele ganhou esse título, aquele que batiza. Não era só ele batizado, mas ele ganhou esse título. Certo? E a Bíblia relata muito que ele estava batizando. E aí, versículo 27, cara. Nossa, esse 27 é lindo. Toda vez, Vitor, que a gente contracenava, a Bíblia fez o João Batista, né, no teatro. A gente contracenava, chegava a gente conversando, imaginava o Batista falando assim, ó, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E aqui não é só a humildade no sentido de eu não consigo, que é uma humilhante, de certa forma, você se agachar, pegar ali, tirar a chinela de alguém, não. Mas é porque quem fazia isso na época eram escravos. O escravo fazia isso. Ele desatava a sandália do seu senhor. Ele fala, olha, eu sou o seu escravo. Você, o Senhor, é meu Senhor sobre a minha vida. Mas mesmo sendo seu escravo, seu servo, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu não sou digno, não posso fazer isso. Então, olha que foi João Batista, ele foi um mártir, morreu pelo Evangelho, né? Pediram a cabeça dele de presente de aniversário, certo? Ele fala, não sou digno de desatar as correias das sandálias. Que declaração linda que João Batista fez. E mais uma vez, ele dá testemunho de novo. Olha os versículos 29 a 31. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem falava quando disse, depois de mim vem um homem, que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. É a segunda vez que a gente vê essa expressão aqui, só no capítulo 1, né? Que expressão eu estou falando? Versículo 30. Ele tem a primazia porque existia antes de mim. Versículo 15. Tinha a primazia porque existia antes de mim. João relata isso, né? Que o Batista disse isso em 2 ocasiões, pelo menos. Mas, gente, vocês acham que foi só 2 vezes? Claro que não. Isso faz, é aquele negócio, é um óbvio nesse sentido. Isso é algo tão óbvio assim. Mas é porque muitas vezes a gente fica assim, ah não, de novo isso, ah não, sei lá, eu pregar com sua oração semana passada, agora pregar sua oração de novo. Ah não, pregar seu filho pródigo, de novo filho pródigo, eu vi uns 5 sermões já de pródigo vida inteira, de novo isso. O óbvio precisa ser dito. Você precisa ser mais lembrado do que informado. Certo? Precisamos mais ser lembrados do que informados, porque a gente sabe muitas coisas. A gente sabe que tem que aprender, tem que estudar bem, mas muitas vezes tem que ser lembrado. Você sabe que aquele seu pecado é só pecado, mas tem que se lembrar disso, tem que ser confrontado com ele. Certo? E então é necessário essa repetição para afirmar melhor. Ok? Sem contar que Deus sempre trabalha o mesmo texto, né? E sempre ensina coisas novas através de servos diferentes. Certo? Você vai ver 5 pregações sobre esse texto. Vai ter 5 coisas diferentes, assim, se os caras realmente vêm com comunhão com Deus, né? E forem utilizados por Deus de fato. Senão, aí a culpa não é de Deus, a culpa é do cara, né? O cara não se preparou o suficiente, o cara não se dedicou, o cara não bom conduta fora da igreja. O que mais importa não é quando está no púlpito, não é quando está na cadeira dando aula, o que mais importa é a sua vida atrás da cortina, quando ninguém está vendo, só Deus está vendo. Ali que mais importa. Aí ninguém precisa saber, ok? Ninguém precisa saber, certo? Então a gente precisa sempre estar de olho. Então João torna a repetir o testemunho e ele vai lá e batiza Jesus, né? Versículos 32 a 34. Eu vou ler os 3. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse:
aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E aí João traz aqui e fala, olha, o Batista, ele fala para vocês disso, testemunhou. Gente, como eu falei, o contexto aqui é outro, né? Quase 2000 anos depois, sabe, bem perto dos acontecimentos, eles tinham acontecimentos oculares, de pessoas que viveram aqui nessa época. Eles tinham os filhos de galera que foi batizada por João Batista, não vivam aqui ainda, entendeu? Então, tá tudo muito próximo a eles a história, entende? Era mais fácil, mais palpável, eles irem atrás de conhecimentos. E ele fala, aquele que me enviou, quem enviou? O João Batista foi Deus. Aquele que pousar sobre ele o Espírito, ele vai vazar com o Espírito. Né? Ele fala, eu vazo com água, mas ele vai vazar com o Espírito Santo. Só que João Batista sabia o tempo todo quem era Jesus. Sabia, tanto que ele falou que não era digno nem de desatar a correr da sandália dele. Né? Ele falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque, fazendo alusão às várias passagens sobre o Cordeiro, né? A gente tem na Bíblia as tipologias de Cristo, né? As duas mais famosas, disparado, é a de Isaac, o sacrifício de Isaac, que é uma tipologia de Cristo. Isaac prefiguradamente revive, ele volta da morte, né? Ele não chegou de ser morto, mas ele de certa forma prefiguradamente voltou da morte. E a gente tem a segunda, acho que a mais famosa é essa, né? Que é quando manda a 10ª praga, longe da morte do Senhor, e aí um cordeiro tinha que ser morto, o seu sangue evitava que os primogênitos fossem mortos. Então, João Batista traz isso à tona. Ele conhecia as escrituras, o cara conhecia, o cara mencionou Isaías, o cara acabou de mencionou Êxodo lá, né, no começo, e agora aqui fazendo essa analogia também, com Êxodo também, né, e Gênesis, olha, não, ele que tira o pecado, ele que é o Cordeiro de Deus, de fato, é ele que tira o pecado. Amém? E aí a gente vê os dois discípulos de João Batista que realmente seguiram Jesus. Vamos ler até o versículo 42. No dia seguinte estava João outra vez à companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram dizer, isso seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiram, disse-lhes, que buscais? Disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Espírito, que quer dizer mestre. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então aqui a gente vê 2 discípulos, então a gente vê que André, né, antes de ser discípulo de Jesus, ele era discípulo de João Batista. E ele ouviu falar de Jesus, por isso que os olhos dele encheram de água após ver esse Salvador. Caraca, aqui ele chegou. Obrigado, João Batista, pelos ensinamentos. Mas chegou a hora de eu ir agora até ele, porque o Cristo chegou. E aí o que ele faz? Ele vai correndo falar o sermão. Quando você recebe o Evangelho, as primeiras pessoas que você vai falar são as pessoas próximas a você. É Maria, a esposa, seus filhos, seus irmãos, pai, mãe, família, os amigos mais próximos. Depois espalhar para o mundo, certo? Então, a primeira coisa que André fez, não, bora lá, Simão, o Messias está aqui, bora, Pedro, bora. E ele chama, né, Simão, que quando Jesus olha para ele, assim, Jesus olha e fala, você vai se chamar Cefas, né, que é o nome aramaico de Pedro, né? Cefas é aramaico, Pedro quer dizer pedra, né? Pedro, Petrus, pedra. Tem um motivo pelo qual Jesus chamou ele de pedra, né? E aí a gente está até conversando sobre isso também no ônibus, a gente estava indo para Goianese, que a profecia, né, antecede o fato que já vai acontecer. E não o fato acontece por causa da profecia. Ok? Então tem esse ponto. E aí, beleza, eram 2 discípulos, falando, quem era o outro? A Bíblia não relata, a Bíblia não fala.
Alguns sugerem que esse outro discípulo era João. Alguns sugerem. Pela união que João tinha com Pedro, né, eles também eram bem unidos, e também pela forma que ele relata isso. Mas não podemos afirmar isso, tá bom? Não tem como você afirmar. Se você já vai afirmando isso, corre, você já está vacinados. Não, André e João eram discípulos de João. É muito mentira, por Deus do céu. Você sabia que André e João eram discípulos de João Batista antes de serem discípulos de Jesus? Corre, está errado, tá? André era, porque esse falou de forma clara. E a gente sabe que Pedro não era, tá bem claro que Pedro não era. Agora, se era João ou não, o texto não fala, beleza? Mas pode ser que seja, pode ser que seja. Uma coisa é fato, de 2 discípulos, esses 2 passaram a seguir Jesus. Mas com certeza tinha mais pessoas ali próximas que também ouviram as mesmas coisas, mas não quiseram seguir Jesus também, que é triste e lamentável. Tem pessoa que está em contato com a verdade, está em contato com a palavra de Deus o tempo todo e não muda. O coração é de pedra, não muda. Não permite, né, o agir de Deus na vida dela. Não permite, não deixa o Espírito reinar sobre a carne dentro de você. Isso é horrível, isso é horrível. Todos nós estamos aqui em contato o tempo todo com a palavra de Deus, com a palavra da verdade, nos edificando reciprocamente, estudando bem na TV, a gente pega 1 hora de aula assim, porrada, depois a gente vê uma pregação excelente, você orando todo domingo praticamente, né, de meia hora em média, e estamos louvando, estamos ali, e como assim a gente não muda a atitude? Ao longo da semana também, forma que você consome, espero que você consuma, você lê a Bíblia, estude, consome conteúdos cristãos, ao longo da semana também, não fica só domingo aqui na EBD, sábado de jovens, domingo à noite. E como você não muda? Como você do lado de João Batista, né, ele te fala, direitos e veredas, o Cristo chegando, e quando o Cristo chega, você não... Cara, como? É meio aquele exemplo do caminhão, né? Enquanto o caminhão mudou, talvez estável, não tem como. Não teve um ponto de fato no caminho. O caminhão só passou perto, mas ele não pelou, não. Ele não pelou. Ele só passou perto. Certo? E para finalizar aqui, tá tudo dentro do tempo. E para finalizar aqui, a gente tem um relato de Filipe e Natanael, então vamos dizer do 43 ao 51. No dia. Interessante, rapidão. Interessantíssimo que João. Ele é mais detalhista, um se refere ao tempo. Isso é muito bom, aliás, diga-se passagem. Como assim mais detalhista? Ele fala aqui, no versículo 35. No dia seguinte, quando ele está relatando, ele fala, no dia seguinte aconteceu isso. Aí ele deu o relato e falou, e no dia imediato, ou seja, no outro dia depois disso, então aqui a gente está tratando em 3 dias essa parte aqui. A gente sabe disso porque ele relata. Marcos, ele não é tão assim, entendeu? Ele estava com pressa em mostrar. Não, passou alguns dias e foi isso. Passado algum tempo, foi aquilo, entendeu? Então ele vai escrevendo e vai soltando. Enquanto João, ele se preocupa em falar, escrever os dias. Por mais que lá na frente, né, ele fez isso aqui, mas ele não se importa, não importa com a lógica dos fatos. O estilo dele aqui é argumentar e fazer uma apologia em prol do Evangelho, em prol de Jesus, né, da supremacia e da divindade de Cristo. De certa forma, eu posso ser lixado para falar isso aqui, mas de certa forma, uma teologia sistemática, eu coloco entre aspas para evitar qualquer coisa. Ele sistematiza a sua argumentação, ok? Para poder fazer isso aqui. Certo? Vamos ver então, 43 aos 51, de finalizar a nossa lição. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de que Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dúvida. Perguntou-lhe Natanael: como me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Caraca, nossa, que meu Deus, eu peguei de luz.
Mas, ó, gente. Guapíssimo. Vamos lá. No dia imediato, Jesus para o Felipe falou: me siga. Felipe seguiu. Felipe dá uma peia, uma taca na gente e fala comigo. Aceitar o chamado de Deus. Bem, só vai. Não questione, não pergunte por quê. Deus te chamou. E Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. Então, muito discorrido nesses últimos meses. Aceite o chamado de Deus na sua vida. Apenas siga. Uma coisa é fato: todos nós somos chamados para servir a Deus de alguma forma na sua igreja. Todos nós, de alguma forma. Todos somos chamados, de alguma forma. Nem seja trazer uma água, nem seja tirar fotos, gerenciar no Instagram, nem seja limpar a igreja, nem seja auxiliar com uma pamonhada que a gente fez. De alguma forma a gente tem que auxiliar de alguma forma o funcionamento da igreja, da eclesia. A gente chama para isso. Todos somos chamados para pregar o evangelho. Todos somos chamados para pregar através das nossas atitudes, a testemunho de Deus em nossas vidas, isso na nossa vida. Entendeu? Todos temos esses chamados, além dos chamados geral, né? Além dos chamados específicos também que cada um tem, de acordo com o dom que Deus repartiu para cada um, né? Então, aceite assim como Felipe fez. E Felipe era de Betsaida, que era a cidade de André e Pedro. Então, provavelmente, aliás, é muito difícil, né? Dificilmente, ele não ouviu falar de João Batista. Então, ele ouvia falar de João Batista, das coisas que ele falava. E quando ele vai chamar Natanael, ele seguiu Jesus, ele creu pelas escrituras, gente, porque ele lia, ele estudava as escrituras. Nossa, mano, esse cara é o cara daqui que eu estava lendo, é o cara que Moisés escreveu. Nossa, bora, Natanael, achamos o Messias, bora, vamos. Assim como o André falou para Pedro, para Simão, né? Não era Pedro ainda, ele chega André e fala: bora. É ele. E aí Natanael vira e fala: pai, Nazareno? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? O que é isso de Nazaré? Porque a profecia fala que ele vem de Belém. E veio de fato de Belém, óbvio. Mas de Nazaré, assim. Nazaré era muito mal visto, né? Era uma cidade considerada, em nossas palavras, né? Barra. Nazaré não era mencionada em nenhuma profecia, né? Não tinha uma relevância histórica importante. Pós Jesus, é claro, né? Passou a ter. Jesus ou Nazareno passou a ter. Mas antes de Jesus, né? Porque Jesus muda tudo. Nazaré, na cidade de Bagre, se tornou importante porque Jesus viveu lá. A cruz era o ato último e final de humilhação na vida de qualquer pessoa. Era a morte mais humilhante que existia na época. Mas após Jesus, a cruz hoje é um símbolo de vitória, um símbolo de isso, a cruz vazia, tá? A cruz sem Cristo não era, a cruz vazia. É um símbolo de vitória. Inclusive, alguns católicos, né? Mas como assim? Para vocês usando um crucifixo, a gente usa cruz. A gente tem para a cruz, né? Nós somos católicos, não tem católico aqui. Nosso problema é a cruz com Cristo nela, não sem Cristo. Só um complemento também, que na época a palavra cruz era como se fosse um xingamento. Ah, cruz. Era realmente um xingamento. Então, feio, algo tão ruim que era um xingamento. Era um pejorativo, né? Você fala cruz, realmente. Então, e Jesus transformou isso. Quando fala cruz, você só pensa em coisa boa, né? Você pode até pensar no sofrimento de Jesus, é claro, nesse sentido. O ideal é isso. Mas você também pensa na vitória. Jesus venceu a morte. E que por esse sacrifício na cruz, que é no julgamento, na cruz agora, eu tenho vida, né? Posso ter vida e vida eterna em Cristo. Amém? Então ele chegou na Natal e falou: rapaz, pode ver coisa boa de Nazaré. E aí Felipe fala o seguinte: vem cá para você ver, então. Tá duvidando? Vem cá. Então bora lá para você ver. Felipe não perdeu tempo argumentando com Natanael. Ele preferiu mostrar. Ao invés de argumentar, ao invés de falar: não, é isso, aquilo, ó, porque está escrito assim e tal, e aí ele isso, aquilo, e João Batista e tal. Não, porque Jesus fala ali palpável: vem cá que eu te mostro Cristo. A gente tem que fazer nossa apologética também, claro que a gente tem. Está lá em 1 Pedro 3,15, esteja preparado para falar a razão da esperança que tem em vós, ok? Ele está preparado, você vai explicar isso. Mas a melhor forma de evangelismo não é só você chegar e falar uma apologia, você tem João que estuda, destrincha João, explica a pessoa. É mostrando Cristo para ela, provando. Acredite em Jesus, uma vez ele está vivo, mas em carne aqui na terra,
ele não está como o Felipe poderia chamar Natanael para ver, eu não posso fazer isso. Como você pode chamar as pessoas para ver Cristo? Na sua vida, pelo seu testemunho. Amém? Lembra o versículo 16? Somos co-participantes, né, da plenitude de Cristo, por ter o Espírito Santo habitando na gente. Se você tem uma vida, uma conduta irrepreensível, exemplar, que dá um bom testemunho, as pessoas vão ver Cristo na sua vida. Elas vão estar próximas de Cristo por estar próximas de você. Esse é o ideal. Okay? Quando as pessoas se aproximavam de Cristo, elas mudavam de vida. Elas mudavam. Era impossível estar perto de Cristo e mudar de vida. Entende? Então, o ideal é que as pessoas se aproximem de você, que elas mudem de vida. E para melhor, é claro, né? Porque tem como mudar para pior. Tem as más influências. Se as pessoas que se aproximam de você começam a se tornar uma má influência também, então isso é um mau sinal. Então você vai ser uma influência. Elas começam a xingar mais, começa a não importar muito com as coisas, né? Começa a, sei lá, por exemplo, você tem um costume de mexer no celular do culto, por exemplo, e tal, e aí vem direto, não, Deus. E aí as pessoas vão se mexer também, você é irreverente, pode ser irreverente também, você maltrata o pai e a mãe, então tá errado. O ideal é que as pessoas mudem para melhor. Isso é um indicativo de que você está mostrando Cristo. Isso vale mais do que pregar o Cristo. Isso vale mais do que pregar o Cristo. O que você está falando? Não, e voltando lá no começo, antes de falar isso, nós falamos que não tem que pregar, tem que pregar sim. Né? Mas aí tem aquela citação, não sei quem falou isso, essa citação muito boa, que é: pregue o Evangelho sempre. Se preciso, use palavras. Se necessário, use palavras. Okay? Então, pregar não é só sobre chegar e falar. Então, ao conduto de vida. E Natanael vai lá para ver então, né? Vamos ver então. Natanael, ao se aproximar, né? Ele chegou e falou assim, versículo 47. Jesus veio para se aproximar, né? Falou assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quem sabe o que significa dolo? A minha parece fingimento algum. Hã? Na minha versão parece fingimento algum. Vamos lá, qual é a sua versão? NA. A NA, eu gosto da NA. A NA é tipo a ARA, a terceira versão da ARA, que a gente tem aqui a ARA 2.0. Aí o cronômetro. Na minha outra versão aparecia falsidade. Falsidade? É NLTH, né? Lula, né? Mas é isso. Jesus parece até um pleonasmo, né? Eis um verdadeiro que não tem falsidade, como assim? Um verdadeiro que não tem fingimento, um verdadeiro que não tem dolo, né? Não. O que a gente chama de pleonasmo, no grego, era muito comum, né? Essas repetições para embasar melhor a ideia, era muito comum. Paulo usa muito isso, você vê. Nossa, mas está muito repetitivo, Paulo, esse texto. Olha o pleonasmo aí, ó, o mequetrepezinho chato no pleonasmo. Não, era para reforçar a ideia. Então, eis um verdadeiro israelita, que não tem fingimento, ou seja, alguém que guarda de fato as escrituras, alguém que estuda, alguém que era um verdadeiro israelita na época, ia fazer o que Filipe fez, o que Natanael fez também, crer que Jesus era o Messias. Eles também reconheciam. Então, os falsos israelitas, a exemplo dos fariseus, que eram grandes estudiosos de outras passagens, extremamente estudiosos, autoridades massas mesmo, e eles não reconheceram, ou seja, não eram verdadeiros israelitas. Tinha dolo, tinha fingimento, tinha falsidade ali com eles, certo? E aí Natanael fala: de onde o senhor me conhece? Ele, Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E aqui Jesus certamente falou algo que era muito específico para Natanael. Sabe aquelas coisas, eu não sei quem já recebeu uma revelação, né? Chegou assim alguém, os pentecostais normalmente são mais próximos desse tipo de coisa. Então, acontece, eu acredito sim que isso é real. Não todas, é claro, sempre tem uma sessão da carne, né? Expressão comumente utilizada. Mas algumas sim são verdadeiras, tem umas que não tem como, tem umas que é tipo isso, algo bem específico que só você e Deus sabe. Todo mundo é uma coisa assim. Algo que você fez que só você e Deus sabe, algo que você pensou que só você e Deus sabe. É impossível outra pessoa saber. Não tem valor, não tem como. Só se tem um drone e seguir na vida inteira, a pessoa é onipresente para saber. É impossível, só eu e Deus sim. E aí, a pessoa chega e fala isso, isso aqui. Esse é um indicativo de que essa revelação veio da parte de Deus. Entendeu? É um indicativo da parte de Deus, é um dos fios. Não tem como. Só eu e Deus sei disso. Entendeu? Por exemplo,
Suponha que eu tenho o costume de orar todos os dias de joelho em cima da minha chinela. Eu não moro em cima da minha chinela, mas suponha. Vocês sabiam disso? Se fosse verdade, vocês não sabiam. Né? E minha mãe saberia disso. Aí eu chego e falo, não, Deus mandou te falar que as suas orações em cima das suas chinelas estão sendo ouvidas. Ou, pedir a Deus, não é possível, meu Deus. Ninguém me viu ajoelhar em cima de chinela, segunda pessoa sabe disso. Entende? Então Jesus aqui ele fala algo nesse sentido, algo bem específico ali para Natanael, que de imediato é impossível não acreditar. É uma prova incontestável de que ele sabia. Eu te vi debaixo da figueira antes de te chamar. O texto não trata em específico o que é isso, ok? Mas era algo que era impossível de saber. Então certamente Natanael estava sozinho debaixo da figueira, ok? E aí Natanael, ele exclama, ele não fala, ele não responde, ele exclama, ele fala com entusiasmo, porque gente, diante de Cristo, a gente fica entusiasmado. André não chegou assim, o Messias está lá, bora lá, Felipe chegou assim, o Messias está lá, bora lá. Não, vamos fugir aqui, o Cristo, o Messias chegou, o que está escrito aqui nos livros, vamos lá. Mas certeza que ele não vem cá, vou te mostrar ele, bora. E aí, Natanael exclama, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que linda declaração, até aquela de Pedro lá na frente. Tu és o Filho de Deus. Olha que declaração linda. Ele reconhece de imediato. Se ele não tivesse acreditado em nada, ele nem teria ido. Ok? Ele foi lá, no mínimo, com o pé na frente e outro atrás, como um cético. Será que é mesmo? Mas no fundo, se tinha um pé atrás, tinha um pé na frente. Não, mas vai que é. Ele foi para conferir. Depois que ele viu incontestável. E aí Jesus, imagino Jesus dando uma risadinha de leve. Aliás, The Chosen mostra, não deixa o Pedro. Eu esqueci de mencionar isso. Quem viu The Chosen, recomendo, excelente série. Imagina eles dando uma risadinha de canto de rosto assim, Imaginaram do Lohan, claro, cada um tem seu. Então, meu filho, só por isso aqui você já creu? Tá de brincadeira. Você vai ver coisa muito maior que isso. Muito maior que isso. E aí, o início do ministério de Natanael ao lado de Jesus. Então, o primeiro encontro de Natanael com Jesus é esse. Jesus falando algo bem específico, particular e pessoal da vida de Natanael, ao ponto de ser um próprio incontestável de que Jesus é o Messias, ele crê imediatamente. E aí Jesus, ao falar que vai haver obras maiores que essa, pelo começo, obras maiores que essa, ele fala o último sinal que ele vai ver de Jesus na vida dele, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele fala assim, em verdade eu te digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então a gente vê Jesus subindo, Jesus retorna aos céus após morrer, isso está no ciclo, está lá, Jesus volta então, e os anjos falando, do mesmo jeito que você viu Jesus subir, você vai ver descer. E aí Natanael não viu ainda bem a gente, mas nós veremos isso. Então Jesus aqui ele se refere a essa subida e também a parousia, que vai ser o seu retorno, a sua volta, quando ele voltar de novo, para buscar a sua igreja. Amém? 10 e 2 foi um tempo, então, aplicações práticas, breves aqui, não está muito tempo, do Evangelho de João. Temos que saber defender a nossa fé. Todo cristão tem que ter um mínimo repertório apologético. Como você desenvolve um mínimo repertório apologético? Um dos melhores passos que você pode dar nisso é o que você está fazendo aqui agora. Estar na EBD, na aula de EBD. Culto é bom, pregação é boa, mesmo que pregação expositiva você aprende, nunca aprende, mas uma aula é muito diferente de uma pregação. Mas a pregação expositiva se aproxima muito de uma aula, mas não chega aos pés do que você pode fazer numa aula. A aula já tem mais liberdade, ainda mais aqui que a gente vive por faixa etária. Então aqui a gente pode trabalhar de uma forma melhor. Então estudo pessoal em casa, com fontes certas, cuidado com as fontes que você pesquisa, cuidado, nem toda Bíblia de estudo é boa. Está diante de mim aqui uma excelente Bíblia de estudo, de Russell Shedd, brasileiro, ótimo, Russell Norman Shedd. Vitor tem um excelente livro de estudo também em mãos, que é do John MacArthur, excelente. Cuidado, nem toda a Bíblia de estudo é boa, e até mesmo dentro dessas Bíblias de estudo tem coisas que tem que peneirar. Tem coisa que Shedd mesmo tem que filtrar ele de vez em quando. Bom, mas que é excelente, a maioria das coisas é boa. O próprio tio Nico, ama o tio Nico, consome o tio Nico demais na internet, tem que filtrar também. Então estude, tenha repertório apologético, saiba defender a sua fé. Segundo, você tem que viver o Evangelho.
Não basta só falar do Evangelho. Isso tem que ser uma prática diária. Você tem que mostrar Cristo às pessoas através da sua vida e não somente com as suas palavras. Não adianta nada você ter todo um repertório apologético, você saber defender bem a sua fé, provar que Deus, que Jesus é o Filho de Deus, né, que Ele é Deus encarnado, veio aqui, saber falar o texto em grego todinho, saber falar de todinho em grego, saber o significado de cada palavra, o contexto, que é impossível, império, né, você saber de tudo, mas coisa de tudo. Mas se você souber e não colocar em prática, é melhor você só saber João 3,16 depois que em prática. É melhor. Você só é bem melhor do que você saber todo o caminho sem não colocar em prática nada. Não adianta só ter apologética sem ter testemunho. Amém? Vamos ficar de pé e orar para encerrar então.